Zombie Apocalypse. Alimento Diário, série Deus nos chama para o seu reino e glória. Título do volume 3, A vacina divina contra o vírus da iniquidade. Autor, Esdras Mar. Título da semana 3, O mistério da iniquidade, parte 2. Terça-feira. Ler com oração, Mateus capítulo 24, versículo 42, que diz: Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus 24, 42. As 70 semanas de Daniel e a grande tribulação. Ao falar sobre a vinda do Senhor, especialmente quanto ao arrebatamento e ao anticristo, devemos mencionar as 70 semanas de Daniel. Cada semana tem 7 anos, portanto, 70 semanas são 490 anos. Essa é a linha do tempo que Deus deu ao povo de Israel revelada a Daniel. Esse trecho mostra que foram determinadas 70 semanas para o povo de Israel, ou seja, 490 anos. As 70 semanas são divididas em 3 grupos: 7 semanas, mais 62 semanas e, no final, mais uma semana. Essas 70 semanas tiveram início com a saída da ordem do rei Artaxerxes da Pérsia para a reconstrução de Jerusalém, até a conclusão da edificação. De acordo com a história, desde a saída da ordem para reedificar Jerusalém até sua conclusão, foram exatamente 49 anos, 7 semanas. Da conclusão até a morte do ungido, que é a crucificação do Senhor Jesus, passaram-se mais 62 semanas, que são 434 anos. Ao somar os 2 períodos, temos 483 anos. Faltam ainda 7 anos para completar os 490 anos, às 70 semanas. Quando Jesus morreu na cruz, Deus interrompeu essa linha do tempo para inserir a igreja. Não tínhamos parte na comunidade de Israel nem nas promessas de Deus, pois éramos ramos da oliveira brava. Mas Deus, por nos amar, nos enxertou na oliveira boa. Louvado seja o Senhor. Hoje estamos na era da igreja. Não sabemos quando será o fim, mas cremos que está próximo. Esse final tem a ver com a ativação da última semana da profecia de Daniel, que são os últimos 7 anos. Deus está com o cronômetro na mão, pronto para reiniciar a contagem dos últimos 7 anos. Precisamos vigiar, orar e estar preparados. No início desses últimos 7 anos, aparecerá uma pessoa muito poderosa. O anticristo, a besta. No começo dos 7 anos, ele firmará um acordo com Israel. Todos os acordos que vemos hoje apontam para aquele acordo final. Por ser muito poderoso, as pessoas lhe obedecerão e o idolatrarão. Ele trará ordem e paz ao mundo e uma falsa impressão de segurança. Israel firmará esse acordo que selará a paz. Sabemos que a nação de Israel reconstruirá o templo e restaurará todos os sacrifícios realizados no Antigo Testamento. Mas na metade dessa última semana, o anticristo romperá o acordo, entrará em Jerusalém, colocará sua imagem, a imagem da besta, no templo e começará a perseguir os judeus e os cristãos. Essa metade da última semana é crucial para nós, pois um pouco antes dos últimos 3 anos e meio ocorrerá o arrebatamento dos vencedores, os quais escaparão da grande tribulação. A grande maioria da igreja, no entanto, permanecerá. Com respeito à escatologia, temos um fundamento bíblico sólido. Estudamos muito e nos baseamos nos ensinamentos dos irmãos Watchman Nee, Witness Lee e Dong Yulan. Não estamos aqui para discutir com ninguém, mas essa é a teologia escatológica que temos na vida da igreja. Hoje existem 3 principais escolas de ensinamento sobre a vinda do Senhor.
Uma delas é a escola pré-tribulacionista, defendida por um dos principais servos de Deus, John Nelson Darby, dos Irmãos Unidos. E outra é a escola pós-tribulacionista, defendida por Benjamin Newton, também dos Irmãos Unidos. Foi essa divergência de doutrinas que iniciou a divisão entre os Irmãos Unidos. A escola pré-tribulacionista diz que todos os cristãos serão arrebatados antes da grande tribulação. A escola pós-tribulacionista afirma que o arrebatamento ocorrerá após a grande tribulação. Muitos que estudam escatologia acham que a grande tribulação durará 7 anos. Mas, de acordo com a Bíblia, durará 3 anos e meio. A Bíblia descreve a metade da semana como um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, como 1260 dias e como 42 meses. Todos os períodos são de 3 anos e meio. Se compararmos os versículos usados pelas duas escolas, veremos que a da pós-tribulação tem muito mais base. Até o início do século XIX só havia essa escola. A escola pré-tribulação só apareceu no início do século XIX e os versículos apresentados não têm muita força. Quanto ao que cremos, não somos pré- nem pós-tribulacionistas. Somos pela Bíblia, pelo quadro completo. Alguns livros escritos por grandes mestres como G.H. Pember, 1837-1910, Robert Govett, 1813-1901, e David Penton, 1870-1955, que assumiu o lugar de Govett quando este morreu, nos oferecem um quadro completo. Como, por exemplo, temos o livro As Eras Mais Primitivas da Terra, de G.H. Pember. Além disso, temos a revelação que o Senhor nos deu neste último século. E já estamos com mais de um século de história. Em todo esse tempo temos buscado o Senhor e Ele nos mostrou muita coisa. Por isso temos uma ideia completa. A editora Árvore da Vida tem um bom número de livros sobre a vinda do Senhor que transmitem essa visão de modo integral. Nosso encargo não é discutir doutrinas escatológicas. Foi a discussão de doutrinas que dividiu a igreja. Nosso encargo é o conteúdo das epístolas aos Tessalonicenses. Vemos na primeira epístola o arrebatamento após a grande tribulação. Após a última trombeta soar, todos serão arrebatados. Os mortos primeiro, depois os vivos. Isso diz respeito à vinda pública do Senhor. Entretanto, há versículos que nos falam de vigiar, pois não sabemos a hora em que o Senhor virá. 3 anos e meio após a aparição do Anticristo, acontecerá a vinda pública do Senhor no fim da grande tribulação. Mas a vinda secreta dele, na metade dos 7 anos, para arrebatar os vencedores, ninguém sabe exatamente quando ocorrerá. É nesse momento que o Senhor virá como um ladrão na noite, sem toque de trombeta nem aviso. Ele virá como a estrela da manhã, como noivo para buscar sua noiva secretamente. Paulo não teve tempo de explicar isso aos Tessalonicenses, mas graças ao Senhor, Ele mesmo nos tem revelado sua palavra, a fim de nos preparar para a sua vinda. Pergunta de hoje: em quais momentos ocorrerão a vinda secreta e a vinda pública do Senhor?